Olá, meu nome é Ana Glória Fonseca Teodoro, sou médica anestesiologista especialista em área de atuação de dor. Hoje a gente vai conversar um pouco e falar sobre a avaliação da dor. Qual a importância da avaliação da dor? A avaliação da dor é crucial para se compreender a origem do estímulo doloroso, avaliar as características específicas de cada tipo de dor. Também é importante para avaliar qual o impacto da dor na vida do indivíduo e é imprescindível que se faça adequada avaliação para o seu tratamento efetivo. Ou seja, a gente deve fazer uma avaliação detalhada na dor para que a gente possa direcionar melhor o seu tratamento. Essa avaliação deve usar os princípios do modelo biopsicossocial de saúde. Qual a complexidade da avaliação da dor? A dificuldade na avaliação da dor se deve à multidimensionalidade da dor e à subjetividade. Por ser um termo tão subjetivo, é difícil de caracterizar e avaliar. A avaliação da dor se refere a um processo multifatorial e complexo. Relação entre informações sobre dor, seus significados e impactos na vida do indivíduo. Quando a gente vai avaliar a dor, a gente deve sempre considerar os aspectos físicos, psicológicos e sociais que afetam a percepção da dor pela pessoa. O que a gente vai avaliar nos pacientes que sofrem de dor? Todo profissional de saúde deve obter informações sobre a natureza da dor, sua intensidade, a frequência que essa dor acontece, se ela é contínua, se ela é intermitente, os fatores que aliviam ou exacerbam os sintomas, por exemplo, movimentação. A movimentação piora ou melhora a dor que a pessoa sente. Tem que avaliar as respostas fisiológicas, comportamentais e emocionais que a dor provoca. E avaliar experiências prévias de dor. Todos esses fatores devem ser avaliados sempre. Continuando nossa avaliação, a gente vai fazer alguns questionamentos para os pacientes. Qual a intensidade, a localização e a duração da dor? Como e quando a dor se inicia? A dor é pior pela manhã? É pior durante a noite? O que reduz ou exacerba a dor? Como a gente disse anteriormente, se o movimento piora ou melhora a dor. Tem outros fatores também que podem melhorar ou piorar a dor. Se houve episódios prévios de dor, se ele já fez algum tratamento para essa dor. A gente sempre tem que avaliar a história de doenças prévias, principalmente a gente pensar no diabetes mellitus, por exemplo, que pode desenvolver neuropatias diabéticas. Então a gente sempre tem que pensar nas comorbidades que o paciente possui. Também é importante a gente avaliar as medicações em uso, as concentrações, doses e intervalos das medicações, tanto para a dor como as medicações usadas para outras comorbidades. Além disso, a gente deve avaliar componentes emocionais relacionados à dor, estados de humor e irritabilidade, apetite e aspectos nutricionais. Alguns pacientes deixam de se alimentar corretamente devido aos quadros dolorosos e intensos. A gente também tem que avaliar a qualidade do sono, se o paciente está conseguindo dormir, se sofre de insônia, se consegue descansar à noite ou não. Também podemos avaliar a presença ou ausência de sensação de fadiga e qual a intensidade dessa fadiga. A gente deve avaliar histórias de etilismo e tabagismo. Além disso, presença de distúrbios cognitivos. A gente falou então de aspectos relacionados à emoção que devem ser avaliados. A gente também deve avaliar se teve lesões prévias a essa dor. Como está a rotina desse paciente? O que a dor interfere nas atividades durante uma rotina diária? Também interfere como a dor interfere nas atividades laborais. Como está a prática de atividades físicas ou desportivas. Então, esse paciente está conseguindo fazer atividade física, ele pratica algum esporte ou não. Também devemos sempre questionar sobre perda de peso inexplicável e repentina, lembrando que algumas causas de dor podem ser oncológicas e devem ser investigadas. A gente deve avaliar a história familiar de condições
dolorosas similares, por exemplo, em casos de enxaqueca. A gente avalia se alguém da família já teve história de enxaqueca, alguns outros tipos de cefaleia. Pode ser que tenha história familiar de algumas dores também. A gente tem que avaliar se existe algum distúrbio congênito, alguma outra doença reumatológica, por exemplo, associada. A gente tem que avaliar todo esse contexto na dor. A gente tem que pensar o quanto a dor atrapalha no trabalho das pessoas, o quanto a dor atrapalha na rotina dela. Às vezes um trabalho muito estressante piora a dor, ou às vezes a dor afasta a pessoa das suas atividades laborais. Existem diversos instrumentos de mensuração de dor e a gente vai falar um pouco sobre eles. Quais são esses instrumentos? A gente tem a observação comportamental, como a pessoa se comporta diante da dor. Por meio dessa observação, a gente pode mensurar a dor. A gente pode fazer a mensuração da dor por meio de um autorrelato, a pessoa fala o que ela está sentindo e como ela está sentindo. Também tem medidas fisiológicas que podem nos ajudar a mensurar essa dor. Continuando sobre os instrumentos de mensuração da dor, quais são eles, né? A gente tem modelos de instrumentos unidimensionais que avaliam apenas um parâmetro, como, por exemplo, instrumentos para avaliar a intensidade da dor, que avalia componente sensitivo e discriminativo. A gente tem outros instrumentos que são multidimensionais e mensuram distintas dimensões da dor, componentes afetivos e motivacionais. Então a gente vai começar a falar sobre observação comportamental. A observação comportamental no contexto da dor. Como a gente pode usar essa observação para avaliar as características da dor. Então, quando a gente não tem um autorrelato confiável, a gente pode fazer essa observação comportamental para fazer a mensuração da dor. Os índices de dor mais comuns nesse tipo de escala são: a gente vai avaliar comportamento vocal e verbal, como a pessoa está falando. Às vezes, em algum momento de dor, a pessoa deixa de se comunicar. Comportamento facial é um comportamento que a gente avalia muito, expressões faciais relacionadas à dor. A gente também pode avaliar postura, modo como o paciente se comporta. Tudo isso vai avaliar, a gente avaliando em conjunto, a gente consegue dimensionar a dor desse paciente, principalmente nos casos em que a gente não tem um autorrelato. Esses tipos de observação e mensuração da dor são utilizados principalmente em crianças e neonatos. Nessa ilustração, a gente mostra e observa uma criança sem sinais de movimento facial relacionados à dor e crianças com movimentos faciais que demonstram dor. A gente observa os olhos apertados, uma fronte mais saliente. Então, quando a gente tem pacientes que não conseguem expressar, fazer o autorrelato da dor, a gente pode usar como método de mensuração a observação comportamental. Continuando nossa aula sobre essa parte, a gente precisa, antes de observar o comportamento doloroso desse paciente, saber como era o comportamento basal desse paciente. Uma série de escalas comportamentais têm sido desenvolvidas para fazer essa mensuração da dor. Por exemplo, tem escalas que usam o choro como uma forma de mensuração da dor. Outras avaliam expressão facial, algumas avaliam comunicação verbal, outras movimento corporal. Então, todos esses pontos são avaliados observando o comportamento das pessoas que sofrem de dores crônicas, principalmente. O autorrelato é o melhor e mais fidedigno e válido método para mensuração da dor. Existem vários instrumentos de autorrelato já validados. Eles podem ter formatos verbais e não verbais. Tem métodos que usam escalas ou questionários para que a pessoa vai respondendo para podermos mensurar a dor que ela está sentindo. Só que esses instrumentos exigem um certo grau de cognição e a capacidade de linguagem. Como a gente viu anteriormente, a observação comportamental serve muito para neonatos, que se não conseguem se comunicar e fazer esse autorrelato.
Então a gente tem primeiro esse autorrelato verbal, como ele pode ser feito, quais os meios que ele pode ser feito. A gente tem questionário, que a pessoa pode responder, tem entrevistas estruturadas, já bem estabelecidas, validadas, tem desenhos que a pessoa pode se identificar com um determinado desenho, tem escalas de pontuação, escalas numéricas que você quantifica a sua dor de acordo com essa numeração. Tem escalas que falam sobre descritores de dor, como você descreve, algumas palavras com as quais você pode descrever a sua dor. Aqui a gente tem ilustrando algumas formas de escala, tá? Aí a gente tem o exemplo, a escala numérica, que a gente pode ver na primeira linha. Essa escala numérica varia de 0 a 10, 0 sem dor, 10 a dor mais intensa, e a pessoa caracteriza sua dor por meio dessa numeração. Tem escala visual analógica, que a pessoa vai falar pra gente, na verdade é como se fosse uma régua. Ela vai posicionar em qual ponto dessa escala visual ela se encontra. Ela está no meio dessa escala, ela está com uma dor moderada no caso, ou ela está com uma dor insuportável, ela está na ponta da escala visual. Também tem escalas verbais, que a gente descreve como essa dor, o paciente te fala verbalmente se a dor é leve, moderada ou intensa ou insuportável. Tem a escala de fases, que são como desenhos, né? E a gente observa e a pessoa marca qual fase ela se identifica, qual dessas carinhas representa você. A gente avalia também parâmetros fisiológicos, eles nos ajudam a mensurar essa dor. Quais parâmetros fisiológicos seriam? Por exemplo, frequência cardíaca e respiratória. Geralmente a frequência cardíaca aumenta no momento de dor. A mesma coisa, a pressão arterial pode ser avaliada, sudorese palmar, dilatação de pupila, algum rubor ou palidez, se o paciente sente náusea, ou ocorre até mesmo redução da saturação de oxigênio. Então todos esses parâmetros fisiológicos podem ser avaliados, mas eles têm uma baixa especificidade e sensibilidade. Então eles são complementares ao autorrelato, eles não podem ser usados sozinhos para avaliar a dor. Continuando a falar sobre parâmetros fisiológicos, nem todas as alterações fisiológicas que ocorrem podem ser interpretadas como sinal de dor. Então, algumas situações, mesmo com alteração de alguns parâmetros fisiológicos, não significa dor. Alguns pacientes são taquicárdicos e mesmo assim não estão com dor, estão com outros sinais clínicos, outros sintomas. Então, a gente sempre pensa, a dor é um estressor, e esse estressor leva a alterações dos parâmetros fisiológicos. Então, a gente tem um estímulo nocivo, um estímulo estressor, e esse estímulo estressor vai alterar esses parâmetros fisiológicos e a gente pode usar eles de forma complementar às outras mensurações de dor. Vamos falar um pouco sobre alguns instrumentos com medidas unidimensionais que a gente usa para avaliar a dor. A gente viu algumas escalas anteriormente, né? Existem escalas com diversos tipos de mensuração para a intensidade da dor, por exemplo. É uma vantagem desse tipo de escala que elas são fáceis e de uso rápido e elas quantificam a dor, então ela avalia uma única dimensão, né? Um único fator envolvido na dor. São escalas principalmente relacionadas à intensidade da dor e elas podem ser usadas de modo bem fácil, é bem tranquilo de usar e diversos pacientes entendem. Então, um paciente com algum déficit cognitivo é capaz, às vezes, de falar: minha dor é intensidade 7, é uma escala simples e fácil. E eles são sensíveis, tanto para avaliar tratamento farmacológico como não farmacológico. Por exemplo, a gente vai avaliar um paciente, vai começar o tratamento dele, e a gente vai avaliar como ele respondeu a esse tratamento. E a gente usa essas escalas de intensidade da dor para saber se esse paciente obteve ou não uma melhora. A dor, por exemplo, na escala numérica, era uma dor de intensidade 7, reduziu para uma dor de intensidade 3. Então, as escalas são úteis para a gente poder dimensionar a dor e se o paciente está respondendo ao tratamento. A gente tem a escala analógica visual, que é como se fosse, eu disse anteriormente, uma régua. O paciente vai vendo em qual localidade dessa escala, em qual ponto da escala ele se encontra. Ele está com uma dor máxima insuportável ou ele não está com nenhuma dor no momento. A escala numérica, ela vai de 1 a 10, né? Eu falei bastante dela para vocês hoje, estou falando bastante porque ela é muito usada e é simples de ser utilizada.
A gente tem pacientes com dor leve, de intensidade 1, 2 e pacientes com dor de intensidade 10 insuportável. Então a gente consegue caracterizar a intensidade da dor por meio dessas escalas. A gente tem alguns outros parâmetros para avaliar a dor e localizar a dor, né? Que é importante a gente saber onde está a dor. Então a gente tem diagramas corporais, por meio dos quais a gente pode marcar ou pedir para o paciente marcar os locais que sentem dor. Por exemplo, um paciente com uma dor no ombro pós-operatório. O paciente te relata ou ele mesmo relata a localização da sua dor. Uma outra dor muito comum é a lombociatalgia, que o paciente vai relatar: eu tenho dor na região lombar. E a gente consegue marcar nesse diagrama corporal e ele pode ser usado na nossa rotina de avaliação da dor. A gente tem avaliações multidimensionais, ou seja, que avaliam diversos parâmetros. Um deles é o questionário de dor de McGreal, e ele avalia vários fatores, né? Então a gente, por meio desse questionário, a gente mensura componentes multidimensionais da dor. Quais são os componentes desse questionário? Eles têm componentes sensoriais, avalia a sensibilidade, como é essa dor, avalia aspectos afetivos, o que é muito importante, e a gente avalia também os aspectos avaliativos do paciente com relação à sua dor. Ele oferece informações quantitativas e qualitativas da dor e é composto por 4 sessões. Primeiro passo, o que a gente faz? A gente faz nesse questionário a localização no diagrama de dor. Então a gente consegue localizar no diagrama corporal qual o local da dor. A gente já fez um ponto da avaliação. Posteriormente, a gente vai fazer a segunda parte do questionário, que tem vários descritores, 78 descritores, em 4 categorias. Quais são essas categorias? A gente tem a categoria sensorial, então a gente tem várias formas de descrever a dor. Como o paciente descreve a dor? Ele vai responder sobre descritores relacionados à sensação sensorial, aspectos afetivos relacionados à dor, aspectos de avaliação, aspectos avaliativos e uma parte que é mista, envolve vários fatores relacionados à dor. Cada subcategoria contém 2 a 5 palavras e o paciente pode ou não escolher nenhuma ou uma palavra de cada subcategoria. A terceira parte envolve alguns aspectos relacionados como a dor se altera ao longo do tempo e parâmetros que aliviam ou exacerbam a dor. Então a gente tem sempre que lembrar dessa parte. Como que é a dor ao longo do dia, como ela é ao longo do tempo, teve períodos de melhora, teve fatores que pioraram essa dor. Na quarta parte a gente vai avaliar a intensidade da dor. Com aquelas escalas, pode ser escala numérica, verbal, então o paciente vai fazer essa parte, principalmente de avaliação da intensidade da dor. Aqui a gente viu o questionário, como a gente viu aqui anteriormente, sensorial, primeira parte, afetiva, avaliativa e mista. A gente tem o questionário aqui, perguntas do grupo 1 até o grupo 10 estão relacionadas à parte de sensação, por exemplo. O paciente sente uma sensação latejante no local da dor, ou choque. Choque para a gente falar até a favor de alguns tipos específicos de dor. Então a gente avalia a forma como o paciente sente a dor. Do grupo 11 até o grupo 15, a gente fala de aspectos afetivos. A paciente está cansada, o paciente está enjoado, está com uma sensação de que está sufocado, a dor é como se fosse um castigo. Então esses grupos avaliam aspectos afetivos relacionados à dor. No grupo 16 a gente tem aspectos avaliativos, do 17 ao 20 a gente fala sobre vários aspectos mistos. Por exemplo, a gente sente alguns termos que a gente usa para definir dor, como uma dor fria, uma dor gelada, ou uma dor que aperta, adormece. Tem várias palavras para definir dor. E esses questionários nos ajudam a interpretar a dor de cada paciente. Aqui a gente tem o questionário mais abreviado, tá? A gente vê também aspectos sensitivos, afetivos e avaliativos. A gente avalia características da dor, como a dor ela é latejante, é empontada, é em choque, enfacada. Então tem várias formas para você caracterizar esse aspecto sensitivo da dor. A gente avalia aspectos afetivos. A dor é sufocante, apavorante,
como você define esse aspecto afetivo da dor. Aí você vai marcando se esse aspecto está presente ou ausente. E a parte avaliativa, né, que é para você mesmo avaliar como é a sua dor. E a gente pode, no diagrama, localizar a dor, que é um aspecto bem importante, e avaliar a intensidade da dor por meio de escalas numéricas. Esses questionários podem ser aplicados, existem vários tipos de questionários. A gente tem que sempre lembrar que eles podem ser difíceis para pacientes que não têm uma capacidade cognitiva muito grande. A gente tem um outro questionário que é conhecido como um breve inventário de dor, e a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Ele é útil para avaliar o impacto da dor na vida das pessoas. Ele avalia disfunções físicas e também disfunções emocionais. A primeira parte tem a escala também de intensidade da dor. A gente observa que quase todos os questionários têm algum aspecto que avalia a intensidade da dor. Tem uma parte que fala de interferência da dor na rotina diária do paciente. E a gente avalia como a dor interfere em diversos pontos, como por exemplo na atividade geral, no humor desse paciente, na deambulação, nas relações sociais, no trabalho, se o paciente dorme ou não dorme, se ele consegue ter atividades de lazer ou se o paciente está afastado do convívio social. A gente observa que esses questionários são multidimensionais. Eles avaliam o paciente, a dor do paciente de uma maneira geral, envolvendo inclusive aspectos emocionais. Então a gente vai mostrar aqui o breve inventário de dor, e a gente mostra aqui especificamente nessa parte que avalia a parte de interferência na atividade do paciente, na vida, como a dor interfere na atividade geral, no humor, na capacidade até de deambular. O paciente consegue caminhar, consegue fazer as suas atividades de rotina, a dor atrapalha o trabalho dessa pessoa, então a gente consegue avaliar ou dimensionar o quanto a dor interfere na rotina diária dessa pessoa, avaliar a localização da dor, e esse questionário também fala um pouquinho sobre quais medicamentos esse paciente está usando. Então é importante colocar nome de medicamentos que já usou, a dose que foi usada e quando foi feito esse tratamento. Também devemos sempre pensar na avaliação psicológica dos pacientes que têm dor. Então a gente pode usar métodos de avaliação da parte psicológica, como a avaliação de alta eficácia. O que seria essa avaliação de alta eficácia? Ela avalia a habilidade para completar uma tarefa, ou um exercício, alguma atividade da rotina diária. A habilidade que esse paciente tem para controlar a sua dor. Também avalia e compreende aspectos como o impacto da dor nas atividades de vida diária e na função social. Então a gente sempre tem que avaliar a dor de uma maneira geral, avaliar aspectos como a dor interfere na atividade de vida rotineira, na vida diária e na relação social com outras pessoas. E existem mecanismos, instrumentos, na verdade, validados para a gente poder usar. Então a gente tem esse instrumento de alta eficácia de avaliação desse ponto que avalia 3 domínios. Ele avalia a alta eficácia para o controle da dor, se o paciente considera que controla essa dor, avaliar a alta eficácia para a função física e avaliar a alta eficácia para o controle dos sintomas. Bom, vamos ver esse questionário aqui, esse instrumento. Então a gente vai avaliar se o paciente vai questionar para ele: eu posso aproveitar as coisas apesar da dor? Ele consegue fazer a rotina dele normal apesar da dor? Eu posso fazer a maioria das minhas tarefas domésticas, por exemplo, lavar uma louça, apesar da dor? Eu posso socializar com meus amigos? Então a gente pensa no aspecto social da dor. Apesar da dor, o paciente consegue se socializar? A gente vai avaliar como o paciente consegue lidar com a dor dele. Ele consegue lidar com a dor na maioria das situações ou ele não está conseguindo lidar com a sua dor nas situações rotineiras? A gente questiona também: o paciente consegue realizar seu trabalho mesmo estando com dor? Ou o trabalho foi um motivo de afastamento desse paciente do seu trabalho? A gente pode avaliar também muitas coisas, como por exemplo, coisas que hobbies, atividades que o paciente gosta de fazer, ele está conseguindo fazer, ou a dor está impedindo o paciente de realizar tais atividades. Esse aqui é o questionário de alta eficácia, né? Ele foi desenvolvido em 1989, é antigo, mas tem atualizações desses questionários. Eu trouxe isso para dar de exemplo para vocês. Então a gente tem aqui mais algumas perguntinhas que tem nesse questionário de alta eficácia.
ele avalia, por exemplo, até questões relacionadas a medicamentos, como a gente viu em outros questionários que também perguntam sobre essa parte. Eu sou capaz de lidar com a minha dor sem a medicação que eu estou usando ou não? Então a gente pensa se a medicação está funcionando, se ela está ajudando, ela melhora o aspecto da dor. Pergunta também se a pessoa ainda pode realizar a maioria dos objetivos de vida dela ou se a dor está limitando ela de ter objetivos, de ter expectativa de vida. A vida dela, como é? Como é o estilo de vida dessa pessoa? Ela consegue ter um estilo de vida normal ou a dor está limitando de fazer diversas atividades? E também tem relacionados pontos como eu posso me tornar mais ativa, eu posso fazer atividade física, eu posso fazer exercício ou a dor está me limitando nesse aspecto. Então, esses questionários de alta eficácia avaliam aspectos psicológicos da dor, envolve como o paciente interpreta sua dor e como ele consegue controlá-la. A gente vai falar também sobre o inventário de atitudes frente à dor. Esse inventário é um instrumento para avaliar as formas como a pessoa age em situações dolorosas e é um instrumento usado para pacientes de dor não oncológica. Esse questionário avalia expectativas relacionadas à cura médica, o quanto esse paciente considera que vai ser curado, o quanto ele considera que a sua dor está sob controle ou vai ser controlada com a ajuda dos fármacos ou medicamentos, o quanto esse paciente se sente sozinho ou ele está carente, o quanto ele necessita do apoio da família para se sentir melhor. Ele só avalia questões relacionadas à incapacidade, avaliar a expectativa com relação ao tratamento farmacológico, avalia aspectos emocionais da dor e avalia também questões relacionadas à lesão física. Ele aborda questões relacionadas à atividade física, exercício, quanto o paciente faz exercício e esses aspectos emocionais também. Por exemplo, algumas pessoas sentem que todos em volta de si devem dar atenção quando ela sente dor. Então, aqui a gente tem questionários como: sempre que alguém sente dor, a família deve tratá-lo melhor. É como se a pessoa se sentisse carente. Tem questões também relacionadas à emoção, né, que a gente vê aqui, ó. O estresse aumenta a dor. Então, a gente avalia esse aspecto emocional. Então, aqui a gente tem diversas perguntinhas que o paciente vai responder, avaliar qual a intensidade desse fator que está sendo questionado na sua avaliação da dor e na sua percepção da sua dor. Então, a gente já consegue, por meio de inventários, avaliar diversas atitudes relacionadas à dor. A gente pode avaliar também, por meio de questionário, o medo da dor, em relação a movimentos ou atividades diárias, o quanto a dor interfere nessa percepção. O modelo de medo e evitação descreve como os indivíduos com dor crônica evitam atividades baseadas no medo de sentir dor. Altos níveis de evitação por medo se associam com redução da atividade física, o paciente fica mais imóvel, faz menos atividade, reduzida participação no processo de reabilitação. O paciente tende a não procurar tanto um tratamento, ele não vai tanto na fisioterapia, ele não procura um médico, ele acaba, por medo de sentir dor, evitando a atividade. E a gente acaba tendo, nessas situações, um manuseio insuficiente, um tratamento inadequado dessa dor aguda ou crônica. Então a gente questiona para o paciente: você está com medo de fazer uma atividade física? Você está com medo de sair ou movimentar devido à sua dor? O quanto essa dor te limita? Então aqui a gente tem esse modelo de questionário usado para avaliar o quanto o medo interfere na vida e na rotina da pessoa. Ó, minha dor foi causada por uma atividade física, então esse paciente tem receio de fazer atividade física porque a dor foi causada? E será que realmente foi causada por essa atividade física? A atividade física faz minha dor piorar? Será que ela realmente faz piorar? Ou se tudo isso está relacionado ao medo de fazer a dor piorar? Ou, por exemplo, outras atividades além de ser atividade física. Minha dor foi causada pelo meu trabalho ou por um acidente de trabalho. Então, o paciente tem medo de voltar ao trabalho, porque ele associa a dor dele a uma lesão no trabalho. Nem sempre tem essa relação na realidade, mas o paciente tem medo de voltar à sua rotina e piorar o quadro dele de dor.
Então a gente tem várias perguntas e uma pontuação de intensidade do ponto esse receio, esse medo interfere na rotina diária. Agora a gente vai falar sobre aspectos relacionados à catastrofização da dor. A catastrofização é um estado mental negativo, exagerado, que ocorre durante uma experiência de dor ou antecipação a ela. Mesmo que o paciente não sinta dor, ele tem essa sensação, esse estado mental negativo muitas vezes exagerado. E existem escalas para pensamentos catastróficos. Então a gente, por meio de instrumentos validados, a gente consegue avaliar esses aspectos de pensamentos negativos que o paciente tem. Então tem 3 dimensões que a gente avalia. Por exemplo, ruminação, repetição desse pensamento doloroso. A pessoa fica pensando várias vezes, eu vou sentir dor, a minha dor é muito forte, então essa combinação da dor e esse pensamento repetido acaba gerando uma piora. E a gente deve avaliar o quanto esses pensamentos pioram o quadro clínico do paciente. Muitas vezes ocorre um processo de amplificação, aumento da gravidade e da importância da dor. Esse paciente, ele pensa tanto e sofre tanto com a dor que ele acaba amplificando a sensação. Ele pensa várias vezes na dor durante o dia, ele fica ruminando esse pensamento doloroso, a dor acaba sendo amplificada mentalmente, então ele sente uma sensação muito maior de dor do que a gente percebe na prática. E tem muita relação à sensação de impotência, sensação de incapacidade de escapar do sofrimento causado pela dor. Aqui a gente tem um exemplo que mostra, avaliando sobre o quanto o sofrimento e a intensidade desse sofrimento relacionado à dor. Muitos pacientes acreditam que a sua dor não vai melhorar e que na verdade ela só vai piorar. A dor é muito grave, ela não tem uma forma de parar, ela vai continuar. Então esse pensamento de sempre estar negativo, em pensamentos negativos, sempre que a dor não vai melhorar, não tem chance de eu me curar dessa dor. Então a gente avalia esses aspectos por meio desses questionários. E é importante fazer esses questionários para a gente avaliar o aspecto emocional do paciente, como ele se sente com relação à sua dor. A gente também tem questionários que avaliam a questão de fadiga. A fadiga é um sintoma bem comum, por exemplo, na síndrome dolorosa da fibromialgia. E ela tem sido relatada em várias doenças crônicas e deve ser avaliada em pacientes com dor. Pacientes com doenças que apresentam dor, tais como a artrite reumatoide e, como eu disse anteriormente, a fibromialgia, devem passar por essa avaliação de qual a intensidade, como é essa fadiga que ele sente. Então, é muito importante fazer essa avaliação. Isso ajuda a gente a estabelecer estratégias de como melhorar essa fadiga e manutenção de conforto e bem-estar do paciente. Então, a gente pode fazer a avaliação da fadiga, deve ser baseada no relato sobre os sintomas. Geralmente é feito, às vezes, por um método subjetivo, avaliando o comportamento, ou pode ser feita de forma objetiva, usando escalas. Então, a gente pode avaliar o comportamento desse paciente, avaliar o quanto ele se sente fadigado observando como ele age, ou a gente pode usar algumas escalas, como a gente pode ver aqui. Essa escala tem algumas ilustrações, tem alguns termos, e a gente vê o paciente se enquadra em qual desses desenhos ele está. Por exemplo, quanto cansado você se sentiu na última semana? Extremamente cansado ou nada cansado? Você estava animado ou estava desanimado? O quanto dessa sensação de cansaço e fadiga você teve, né? Quanto a sensação de cansaço te impede de fazer o que você quer fazer. Então a gente consegue avaliar dessa forma como a fadiga interfere na vida da pessoa. Tem algumas situações que a pessoa não consegue fazer nada, ela fica só deitada, sentindo um cansaço extremo devido à sensação dolorosa. Então é importante a gente avaliar esses aspectos da dor. A gente pode concluir, então, que existem diversos instrumentos para avaliar a percepção da dor, tanto de aspectos físicos, quantitativos como qualitativos. A gente tem que entender e compreender a multidimensionalidade da dor. A gente percebeu aqui que tem vários aspectos que devem ser avaliados. Avaliar seus aspectos sensitivos e discriminativos,
Aspectos afetivos e motivacionais, principalmente esses aspectos afetivos, a gente não deve deixar eles de lado, principalmente pacientes que estão tratando dores crônicas. A gente deve avaliar características pontuais da dor, que são bem importantes, como a intensidade. A gente viu que tem vários instrumentos relacionados a quantificar a intensidade de dor. Localização, a gente viu o diagrama que mostra, a gente consegue marcar no diagrama corporal a localização da dor de cada paciente que a gente avalia. Avaliar a frequência, se é uma dor contínua ou intermitente. A gente deve avaliar também a duração, há quanto tempo o paciente sente dor. Então a gente deve avaliar vários contextos. A intensidade da dor deve ser medida em situações como repouso e também durante o movimento. Então a gente tem que avaliar se tem alguma coisa que a pessoa faz que piora a intensidade da dor. Por exemplo, tem pacientes que sentem mais dor pela manhã e ao longo do dia a dor vai diminuindo. A gente tem também que avaliar essa dor em 2 momentos, antes e após o tratamento. Isso é importante porque a gente vai saber se o tratamento que a gente está utilizando está funcionando ou não. A dor diminuiu de intensidade, ela melhorou os aspectos relacionados à emoção, o paciente está mais ativo, está realizando mais atividade física, está mais animado, com menos fadiga e cansaço. Isso nos ajuda a otimizar nosso tratamento. Temos sempre que lembrar de avaliar o paciente e avaliar a dor de uma forma total. Avaliar os diversos aspectos que envolvem a percepção dessa dor e o que está relacionado a ela. Avaliar perda social, perda de trabalho, perda da família, falta de amigos. Avaliar o quanto o paciente tem medo do hospital, o quanto ele sente angústia, culpa, o quanto ele está preocupado com a sua família. Também tem questões relacionadas à demora no diagnóstico, médicos que estão inacessíveis ou fracassos terapêuticos de tentativas anteriores de tratamento. Tem que avaliar, como a gente viu, tem questionários específicos para avaliar fadiga, insônia, debilidade e comorbidade. Como a gente disse, algumas comorbidades podem piorar alguns quadros de dor. E tem doenças também específicas que têm sintomas dolorosos para aquela doença, como diabetes, tem pacientes que desenvolvem neuropatia diabética. Então a gente tem que avaliar a dor total do paciente, avaliar todos esses aspectos. E tem diversos instrumentos para a gente poder fazer essa avaliação. Aqui eu coloquei algumas referências, tem inúmeros livros que falam sobre dor. A gente tem que complementar nosso estudo com alguns livros desses e foi deles que eu tirei algumas referências para a aula de hoje.